Convido você a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Hoje pela manhã nós vimos com o pastor Robson uma pregação sobre como a igreja de Cristo ao longo da história tem sido perseguida, mas como o Senhor a tem preservado. E que corajamento ou que encorajamento nós encontramos na palavra do Senhor para sermos discípulos de Cristo, se dado a história, como ela nos conta, nunca foi novidade os filhos de Deus passarem por sofrimentos, angústias, tribulações e perseguições, mas quão glorioso é nós percebermos, experimentarmos o cuidado, o amor de Deus e a direção que Ele nos dá para que alcancemos o propósito para o qual fomos chamados, que é conhecer a Deus, glorificá-lo para sempre, tendo prazer nisso, à medida que o anunciamos a outras pessoas até os confins da terra. Jesus Cristo, em seu ministério, Ele trouxe esse encorajamento para os seus discípulos. E nessa ocasião especial que nós vamos ler aqui, no contexto em que Ele chama 12 pessoas, dentre ali o primeiro grupo dos seus seguidores, para serem seus seguidores mais específicos, os apóstolos, os 12, que deveriam levar com Ele o Evangelho aos não alcançados. É nesse contexto aqui que Jesus traz algumas advertências, algumas admoestações, mas também alguns encorajamentos, alguns estímulos para que os seguidores de Cristo pudessem ter paz, descansassem no Senhor, mesmo em meio às suas tribulações e perseguições. A partir do versículo 24, eu queria ler com os irmãos, então, até o versículo 33. Mateus, capítulo 10, versículo 24 em diante, que nos dizem assim: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos nossos ou aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser um dia revelado, nem há nada que seja oculto hoje que não venha a ser amanhã conhecido. O que vos digo às escuras, dize-o à plena luz, e o que vos digo ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Amém? Deus possa abençoar a palavra que foi lida. Feche os seus olhos, vamos orar uma vez mais, pedir que pelo Espírito Santo Deus possa falar ao nosso coração na sua palavra. Maravilhoso Deus, nosso Pai, queremos louvar o Teu nome, bendizer ao Senhor, Te agradecendo porque chegamos a este lugar para Te cultuar. Obrigado por aqueles irmãos que nos acompanham na transmissão. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que já foi cantada, já encorajou o nosso coração, pelas orações que foram feitas, quando confessamos os nossos pecados, quando Te agradecemos por Tua misericórdia e graça. Obrigado pela comunhão que temos uns com os outros, ó Deus. E agora pedimos que o Senhor continue a nos edificar de maneira ainda mais especial na ministração da Tua palavra. Que seja o Senhor, as Tuas palavras e não a deste que fala. Ó Deus, e pela Tua graça e misericórdia, que sejamos confrontados e encorajados na medida em que a Tua palavra nos instrua no caminho que devemos prosseguir. Oramos assim, ó Deus, com gratidão, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, então essas palavras aqui de Jesus, elas vêm após uma sequência de advertências do Mestre aos seus discípulos. Quando Jesus começa falando que os seus discípulos não poderiam exceder ou estarem acima do seu mestre, mais ou menos dizer que o aluno não pode estar acima do professor, assim como um servo não pode estar acima daquele que é senhor dele, assim também Jesus queria dizer que assim como ele estava sofrendo, sendo maltratado,
sendo desrespeitado em seu ministério terreno, dentro da sua própria casa. Aliás, ele veio para os que eram seus, porém os seus o rejeitaram, não o receberam. Mas aqueles que estavam seguindo a Cristo deveriam agora, sendo enviados por ele, esses 12 e todo o grupo daqueles que iam de 2 em 2 ali nas cidades, pregando o Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo, eles deveriam ir já preparados para enfrentarem resistência, enfrentarem negações, portas fechadas na cara, rejeições, acusações, do tipo dessa que Jesus cita aqui. Se vocês olharem logo nos primeiros versículos, os versículos 24 e 25, Jesus fala que ele foi acusado de ser Beelzebu, que significa Satanás ou diabo. Se os irmãos recordarem, lá numa passagem anterior, embora esteja à frente aqui no contexto narrado, em Mateus capítulo 12, versículo 24 em diante, os fariseus diziam que Jesus estava expulsando demônio de outras pessoas pelo poder de Beelzebu. Olha só, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Em outra passagem semelhante, Jesus ensina que para que ele expulsasse o demônio de outras pessoas, era necessário que ele pudesse primeiro amarrar o valente. E essa ideia de amarrar o valente está lá em Apocalipse, no início da profecia, quando diz que Satanás seria amarrado nos últimos dias, preso, a fim de que as nações pudessem receber a pregação, a proclamação do Evangelho da salvação, e que este seria um dos principais sinais de que, de fato, o reino de Deus é chegado entre vós. Há curas, milagres, sinais e maravilhas, há libertação de aflitos, endemoniados e cativos, e há pregação do Evangelho aos pobres. Com esses 3 principais sinais, Jesus estava ali estabelecendo o reino dos céus na terra, subjugando o nosso acusador. Mas ele mesmo estava sendo acusado de ser instrumento de Satanás para fazer essas libertações, essas curas, esses sinais, essas maravilhas. Em outra passagem, em João, capítulo de número 8, veja a astúcia desses religiosos, os fariseus e aqueles que com eles andavam. Em João, capítulo 8, verso 48, quando Jesus está em meio a uma festa, uma das principais festas judaicas, que era a festa dos tabernáculos, que celebrava o tempo em que, durante o deserto, o povo dormia em tendas. Havia ali durante o dia uma nuvem que fazia sombra e também guiava o povo para onde eles deveriam ir. E à noite, essa mesma coluna que era nuvem se tornava coluna de fogo, que aquecia o povo no deserto de frio e também iluminava, mostrava o caminho para onde eles deveriam seguir. Então, nessa festa aqui, Jesus estava celebrando como um judeu, mas apontando o significado que elas tinham, que todas as festas tinham. Elas apontavam para a obra salvífica do Filho de Deus, Cristo Jesus. E ele diz em meio àquela festa que eu sou a luz do mundo. E outro significado importante daquela festa estava no elemento da água, porque foi durante esse tempo em que eles dormiam em tendas que não poucas vezes faltava-lhes água, um recurso básico para a nossa sobrevivência. E Jesus fez jorrar água da rocha mais de uma vez. Jesus fez com que águas amargas se tornassem potáveis para consumo e subsistência do povo. E aí Jesus, em meio à festa, se levanta e não diz apenas eu sou a luz do mundo. Ele também diz eu sou a fonte da água da vida. Eu sou também o pão vivo que desceu do céu. Jesus está pregando sobre salvação, mas a resposta que ele tem está aí no verso 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio?
Jesus estava sendo acusado aqui, irmãos, de ser usado e possuído por demônios, por aquilo que ele falava e por aquilo que ele ensinava, por aquilo que ele, por intermédio do Espírito Santo, trazia como sinal da chegada do reino dos céus. Aí Jesus chega para os seus discípulos e dá esse cartão de boas-vindas. Bem-vindos, apóstolos, vocês agora de discípulos se tornam apóstolos, vocês 12 serão enviados para essas cidades, para proclamar essas palavras de salvação, e não se espantem se vocês forem também acusados de diabos, de filhos das trevas, Beelzebus, instrumentos de iniquidade, falsários, mentirosos, porque se tratam o mestre dessa forma, é possível esperar respeito para com os seus alunos? Se tratam o Senhor de vocês como alguém que deve ser morto, trucidado, como alguém que não é digno de ser ouvido e recebido em sua própria casa, o que dirá de vocês que são meus servos? Só que Jesus não para aí. Por outro lado, depois de Jesus falar desse aspecto do vocês vão encontrar resistência, igualmente nós poderíamos dizer que eles deveriam também não se surpreenderem com o que estava reservado em termos de bem-aventurança que sobreviriam sobre eles. Porque se Jesus é o Filho do Deus vivo, por meio de quem aqueles que lhe ouvem e creem nele têm a vida eterna que ele tem e se tornam co-herdeiros com ele, imagine o tamanho da glória que um dia desfrutarão. Porque se o Rei da Glória é nosso Senhor, e nós somos seus servos, somos também participantes dessa mesma glória, o que nós devemos esperar no dia em que seremos confessados diante do Pai, por esse que é o Rei da Glória? Então Jesus está contrabalançando aqui estímulos e advertências para a vida de um discípulo seu, de um seguidor de Jesus. E aí, meus irmãos, ele dá pelo menos 4 razões básicas que deveriam encorajar não apenas esses 12 apóstolos de Mateus capítulo 10, mas a mim e a você nessa tarde. Quais são as razões nesse texto aqui que Jesus menciona para trazer esse encorajamento, a fim de que prossigamos no caminho que é Cristo Jesus, que nos leva direto ao Pai? A primeira razão delas é que os justos e os ímpios, todos serão revelados diante de toda a criação. Haverá um tempo em que nada que foi feito em oculto permanecerá escondido. Haverá um tempo em que aqueles que praticam a iniquidade e que hoje passam pela justiça dos homens, sem serem tocados, sem serem julgados adequadamente, eles receberão, e o seu castigo será revelado diante de todos. Igualmente, aqueles que praticam a justiça e são chamados filhos do Altíssimo gozarão de uma revelação pública, de um status em que todos olharão para os filhos de Deus e lhes identificarão como sendo os abençoados, os bem-aventurados, os eternamente abençoados e felizes. Ele fala isso especialmente nos versos 26 e 27 com essas palavras: portanto, não tenham medo da resistência que vocês vão encontrar, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Nada. Nem há nada oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, aqui para vocês em particular, vocês devem dizer à plena luz. E aquilo que se vos diz ao ouvido, cochichando aos ouvidos de vocês, vocês devem proclamar diante de todos, dos eirados, dos telhados da casa. Então, qual o significado disso? A primeira parte fica claro que Jesus está usando aqui uma sabedoria de Salomão. Se os irmãos puderem abrir em Eclesiastes, capítulo de número 12. Eclesiastes é um livro que foi escrito por Salomão, que tendo experimentado uma vida de prazeres, de luxo, de muita ganância, de prazeres de todos os níveis em sua máxima potência, em todas as esferas da vida humana, tudo aquilo que nós poderíamos desejar para comprar a felicidade que aqui se vende, ele chega ao fim da sua vida e escreve esse livro para dizer: olha, tudo é vaidade, tudo isso passa e você se arrepende,
Vale sim você temer a Deus e usufruir da paz que só encontramos no relacionamento íntimo com o Senhor, de confiança e obediência. Portanto, nesse último capítulo deste livro, que é considerado por muitos como o livro mais azedo da Bíblia, porque ele traz esse desencorajamento a buscar as coisas que aqui prometem nos fazer felizes, ele traz essa sabedoria prática, indicando o que vai acontecer no dia final, lá no versículo 14, que é o verso que encerra todo o livro. Vamos ler juntos esse versículo 14, Eclesiastes 12, 14. Porque Deus vamos lá, irmãos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém? Amém. Você falou amém, você ficou preocupado com você, ou você ficou pensando em outra pessoa? Amém, tem que mostrar mesmo os erros daquela pessoa. Ou você pensou em você primeiro? Eita, vai mostrar tudo que eu fiz escondido agora. Tudo que está hoje oculto aos nossos olhos e aos olhos de outras pessoas, está revelado diante daquele que tudo vê. Só que este que tudo vê, que a gente aprende desde pequenininho, né? Deus está vendo, viu? Ele um dia não ficará para si apenas o conhecimento revelado diante dos seus olhos. Ele o manifestará diante de todos. Sejam as boas obras que nós praticamos para a glória dele, em nome do Filho dele, na instrumentalidade não de Satanás, mas do Espírito Santo, manifestando as bênçãos do reino que aqui chegou, mas também as más obras que serão queimadas, que serão rejeitadas diante de todos. E aí, irmãos, quando Jesus está falando nesse contexto aqui, esse deveria ser mais um estímulo para que aqueles que são seguidores de Cristo permanecessem com ele. Porque esse que fala que tudo vê e que tudo vai revelar, os seus inimigos são os inimigos do seu Filho. E os inimigos do seu Filho são os inimigos da igreja do Senhor Jesus. São os seus inimigos, são os nossos inimigos. A Bíblia fala que o que esses inimigos tramam, as suas maquinações, seus planejamentos para destruir a imagem da igreja, para perseguir o povo santo, para trazer acusações insolentes contra aqueles que se identificam como cristãos, aqueles que tramam não apenas de forma individualizada uma perseguição no trabalho, no convívio, no relacionamento, na vizinhança, aqueles que caluniam, difamam, não apenas entre pessoas, mas usando informações públicas, redes sociais e tudo mais. Esses um dia, que hoje podem se esconder atrás de teclados, mouses e touchscreens aqui, um dia serão mostrados diante de todos, toda a sua maldade, a sua crueldade, pessoas que se esconderam atrás de telas para atraírem crianças, para exercerem as suas perversidades sexuais, todos esses que hoje conseguem se esconder e driblar sistemas de vigilância, um dia serão expostos publicamente. Todos aqueles que não apenas de maneira individual, mas institucionalmente tramam maquinações para destruir a imagem da igreja, do povo de Deus, ou a sua imagem, aqueles que tramam de forma institucional para derrubar você pelo seu testemunho de Cristo, quando você sofre por causa disso, saiba que você um dia será recompensado vendo os seus inimigos expostos diante de todos, e aquelas injustiças que até hoje trazem ao seu coração um sentimento de frustração, de será que vale a pena? Um dia elas serão satisfeitas e você verá o fruto do que é viver plantando, esperando em Cristo colher frutos de santidade, de oferecer a outra face, de compaixão, de misericórdia, de verdade, de pureza, de santidade, de firmeza, de verdade. O Senhor está prometendo que tudo isso um dia será revelado. Por outro lado, os inimigos que serão expostos, eles verão também uma outra exposição. Eles verão expostos todos os filhos de Deus e a glória que eles herdarão por todo o sempre. Você já pensou? Aquelas pessoas que imprimiram perseguições genocidas contra aqueles que eram considerados povo de Deus ao longo da história da humanidade, e todo o esforço, investimento que eles envidaram para poder acabar com aqueles da fé do Cristo, um dia verão que tudo o que eles fizeram
se voltarão contra eles mesmos, e que aqueles que eram alvo do seu ódio declarado serão agora exaltados sobre toda a criação, glorificados com a glória do Filho unigênito do Pai. Eles verão, coroados, príncipes e princesas que reinarão com o Rei por todo sempre. No versículo 27, irmãos, ele diz uma coisa interessante: o que eu vos digo às escuras, vocês devem dizer à luz, à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, cochichando em particular, haverá um tempo em que vocês proclamarão de cima da casa, para todos ouvirem, dos eirados, dos telhados. E aqui Jesus está indicando que muito do que ainda viria a acontecer no plano da redenção estava ainda como um cochicho, como às escuras, ainda meio que embaçado para o entendimento deles. Óbvio, porque aqui, embora Jesus diversas vezes falasse da sua morte, falasse da sua ressurreição e da sua ascensão, muitos deles não entendiam. Um pouquinho aqui na frente a gente vê na história quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem que sou? E aí fala assim, uns dizem que isso é um falsário, outros dizem que isso é um profeta, um mestre. E aí Pedro se levanta e diz: Senhor, tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: Pedro, louvado seja o Deus, o Pai, que te revelou assim. Só que momentos depois de Pedro ser elogiado, Pedro foi repreendido, porque Jesus, falando-lhes acerca do cumprimento da sua obra sacrificial, Pedro fala: Senhor, de forma alguma isso vai acontecer contigo, o Senhor não vai para a cruz, eu não vou deixar. A resposta de Jesus foi o quê, irmãos? Olhando meio que pelos ombros de Pedro: ei, arreda daí, Satanás. Pedro, não dai ouvidos a Satanás, porque cumpria ao Filho do Homem experimentar a maldição de todos os homens na cruz da maldição, para que na vitória contra essa maldição, na morte da morte de Cristo, ele pudesse ressurgir para nele termos vida e vida eterna. Então Jesus, embora estivesse convivendo o tempo todo com seus discípulos, explicando para eles, anunciando para eles, algumas coisas pareciam cochichos, algumas coisas pareciam ainda ali meio que sem entender, sem fazer sentido. Embora Jesus falasse que era semelhante ao sinal do profeta Jonas, que por 3 dias ficou no ventre de um peixe como que morto, depois como que ressuscitando, saiu dele para uma vida diferente, de obediência e não de rejeição, de cumprimento de propósito e não de egoísmo vaidoso. Assim também eles deveriam compreender que caberia ao Filho do Homem cumprir o que sobre o servo sofredor estava escrito, que nas suas pisaduras seríamos sarados, que no castigo que ele sofreria sozinho nós seríamos sarados, e que era necessário que ele sofresse a morte pelos pecadores eleitos. Mas eles só viriam a compreender mais à frente. Haveria um tempo em que aquilo que hoje estava escuro ficaria pleno de luz, e eles poderiam com coragem pregar, talvez voltando a essas cidades que aqui eles estavam indo pregar o Evangelho, falando ali alguns vislumbres do plano da salvação, algumas obras da compaixão do Cristo, um chamado ao arrependimento, e eles voltariam para dizer: olha, aquele que morreu no Calvário, na cruz de vergonha e dor, vencendo a morte, venceu também Satanás e venceu o pecado para que vocês tivessem nova vida com ele, porque ele ressuscitou. Vocês viram aos olhos de mais de 500 pessoas, ele foi tocado, ele foi abraçado, ele comeu conosco, ele voltou ao Pai e de lá intercede por nós, para que nós, quando daqui sairmos, encontremos com ele face a face e possamos desfrutar de uma comunhão plena em glória. Então creia e se arrependa. Haverá um tempo em que vocês poderão proclamar a plenos pulmões, aos eirados, aquilo que em particular vocês estavam se debatendo para compreender. Há muitas coisas que nos parecem cochichos hoje, que a gente não compreende tão bem. O plano da salvação está claro para todos nós. Se você veio pelo menos um domingo aqui nos últimos tempos, você é capaz de trazer a mensagem resumida do Evangelho, de que aprova esse Deus amar pecadores de maneira
impressionante, incondicional, que enviou o seu único filho para ser pecador em nosso lugar e, mais do que isso, se tornar o próprio pecado em nosso lugar, para que o nosso pecado fosse nele castigado. E através dessa morte dele, nós tivéssemos uma nova vida. E vida em santidade, em obediência. Mas há coisas que você experimenta na sua vida particular, no trajeto da história da redenção, da sua casa, da sua família, que você diz assim: isso aqui foi dito por mim, nem mesmo à luz de velas, parece que está tudo escuro, não estou compreendendo, não vejo sentido. Há coisas que, embora eu leia na palavra, eu busque em oração, eu ouça pregações, não fazem sentido para mim. Eu preciso de uma plena luz que me dê uma adequada compreensão de que a vontade do Senhor é de fato boa, perfeita e agradável, porque não parece. Mas cabe a nós, irmãos, proclamarmos essas boas novas da salvação que nos arrancam de um status de perdição, de rejeição, de condenação, de vícios e nos levam para um reino do Filho do amor de Deus, que vão nos trazer aconchego, acolhimento, perdão, compaixão e santidade, a fim de que vivamos e desfrutamos dessa boa salvação por todos sempre. E é proclamando isso a plenos pulmões dos eirados e à plena luz do dia, para que as pessoas possam ouvir e manifestando também a mesma fé que você diz ter, que as coisas começam a clarear para você. E coisas que há alguns anos pareciam não fazer qualquer sentido, hoje você olha para trás e diz assim: eu entendi agora. Pelo menos parte da história que parecia um zigue-zague complexo, emaranhado de fios soltos, hoje eu consigo compreender que aquele evento, que aquela ruptura, que aquele relacionamento, que aquela demissão, que aquela mudança, que aquele não, foi o sim de Deus para restaurar a minha comunhão com o Pai, para alterar o status quo do meu relacionamento com Cristo, para me trazer um senso de dignidade do Evangelho, na prática de uma confiança resoluta nas promessas de Deus e não na força do meu próprio braço, e não na minha capacidade, na minha eloquência, nas minhas competências, porque é Deus que faz isso com a gente. Ele vai tirando da nossa estrutura de vida os falsos fundamentos sobre os quais nós somos tentados a plantar nossos pés e dizer: aqui eu vou ficar porque aqui é seguro, aqui eu me garanto, aqui eu sei fazer. Às vezes Deus fala: peraí, deixa eu tirar aqui, para você lembrar e lançando luz sobre os seus pés, você identificar que sem Cristo você está o tempo todo em uma areia movediça, achando que está nadando em mares tranquilos. Quando as ondas das adversidades baterem na sua porta, que você possa enxergar que a sua vida deve estar plantada em uma rocha, que por mais que os ventos, as ondas e os abalos ameacem a sua paz e da sua casa, da sua vida, você diga: opa, meus pés estão firmados numa rocha que não se abalará. É Cristo Jesus que nos sustenta do começo ao fim. Algumas coisas Ele vai reservar-lhes o direito de não lhes explicar. Há coisas que eu nunca entendi. Eu comentava recentemente, numa visita que nós fizemos agora, na quinta-feira passada, e nós falávamos sobre a incompreensão de eventos indesejados, desfavoráveis, cruéis, que acontecem conosco, na nossa casa, na nossa vida, nossas finanças, nossa saúde, enfim. Eu dizia: olha, realmente há coisas que, por mais que procuremos explicações, conexões, analogias, para que elas façam algum sentido, a gente vai dormir e acorda no outro dia sem a explicação. Uma delas, eu nunca tive o prazer de ver a minha avó aqui sentada ouvindo pregar, porque era ela quem dizia desde pequenininho que eu seria um pregador da palavra. E eu não acreditava nisso. Eu dizia: como? Eu não tenho capacidade nenhuma, né? Os adolescentes já viram eu falando, e os jovens também, que eu passei boa parte da minha vida gago. Eu lembrava Vandi na época, quando eu era adolescente. Eu falava meio que travado, né? E teve uma vez que uma colega da minha sala, acho que na quinta, sexta série, né, eu ali, conversando, contando uma história para várias pessoas, ela falou: Kilvin, você é gago, né? Aí eu, sabe quando você tem a sensação que o seu segredo foi exposto?
Eu digo, caramba, eu acho que ninguém estava percebendo, mas agora que ela falou, vai todo mundo ficar, gaguejou, travou de novo. Esse era um dos pontos fracos que eu identificava, irmãos. Para além dos meus pecados, para além da minha história, das minhas lutas. E minha avó o tempo todo dizia isso. E aí, quando eu vim, depois de tanto tempo, tentando fugir dessa vocação, e eu vim conversar com o pastor Robson em 2013 para dizer assim, pastor, não sei, eu acho que Deus está me chamando. Eu não consigo mais aguentar, eu vou trabalhar e volto para casa e minha vida não tem sentido, eu não estou conseguindo aguentar mais fugir disso, né? E minha mãe, nessa época, disse que sabe o que eu encontrei? Olha aqui, um caderninho seu, quando você tinha 4 anos de idade, que perguntava o que você queria ser quando crescer. E com a sua letra ali, treinando caligrafia, você falou, eu quero ser um pastor evangélico. Eu digo, não, mentira, eu falei isso. Que escolha difícil, meu Deus. Quem colocou essa ideia na minha cabeça? Foi minha avó. E quando a gente ia tirar férias na olha aí, gaguejando, na Baía da Traição, e passava um tempo lá, talvez 30 dias, pelo menos 2 vezes no ano, e a gente brincava de cultinho nas noites, né? E eu era o pastor, sei que eu era mais para um dirigente, assim, eu mandava o povo fazer as coisas, eu não fazia quase nada. Então eu dizia, minha avó é a pregadora, minhas primas é o louvor, minha mãe vai orar. Então eu só mandava, né? Era um negócio meio fácil de fazer. E eu brincava de ser pastor, porque eu cresci na minha casa, minha mãe ensinando a palavra a gente, a mim, as minhas 2 irmãs, na expectativa de que meu pai fosse convertido, fosse salvo pelo Senhor. E a gente fazia da nossa casa, da cama da minha mãe, a nossa igreja. A gente cultuava ali, escondido do meu pai, porque ele não nos permitia ir para a igreja. Mas aprove ao Senhor me trazer e trazer a minha família toda reunida com a conversão do meu pai para uma igreja, para servir ao Senhor. E aí um dia eu tive esta oportunidade de entrar num seminário, fazer o curso, né, ser aceito pela igreja, pelo presbitério e ser pastor. Contra toda a minha expectativa, humanamente falando, contra tudo aquilo que eu identifico como competência em mim mesmo. Mas por misericórdia e por graça do Senhor, irmãos, sabe o que eu mais queria quando eu estava no seminário? Eu entrei no seminário em 2014. A minha avó faleceu 2 anos antes. Ela não viu nem a decisão que eu anunciei para a minha família de que ia para o seminário tentar ser pastor. E tem horas que eu fico pregando aqui e eu uso algumas expressões que ela dizia para mim que eu tenho que me segurar muito, porque eu gostaria muito de vê-la aqui ouvindo. Mas eu sei que um dia estaremos juntos celebrando não mais uma pregação para arrependimento, e essa pregação cheia de vaidade e pecados que eu não consigo pregar sem pecar, porque as nossas obras todas são manchadas pelo pecado, mas haverá um tempo que todas as nossas obras serão não manchadas por nenhum pecado, vaidade, orgulho, presunção, desejo de elogio, nem nada disso. As nossas obras, todas elas glorificarão 100% ao Cristo que nos amou e nos amou até o fim. Então, esse tipo de coisa que a gente não compreende, mas, Senhor, o Senhor a levou num tempo em que eu precisava tanto dela, que eu estava em tanta luta, tanta angústia, tanta dúvida do que fazer, se realmente era vocação, né? Ou como alguns dizem, se eu ouvi um assobio e fui empolgado, correndo, achando que era um chamado, eu precisava tanto dela na minha casa, na minha família, naquele momento, na minha tia, as minhas tias, a minha irmã, a minha mãe precisava... São tantas coisas que me vêm à mente. E conversando com essa família que eu fui visitar, eu disse, meu irmão, e eu não entendo até hoje. Não faz qualquer sentido. Nem 1 centavo dos R$100 que eu perdi, eu consegui identificar o porquê que eu perdi. Mas um dia, tudo isso fará sentido, irmãos. Pode ser que alguns anos à frente, alguns eventos históricos que vão me acompanhar daqui para frente, possam me dar vislumbres de luz do porquê que eu não tive a oportunidade de viver este sonho com quem sonhou primeiro. Mas mesmo que isso não venha a acontecer, mesmo que não tenhamos as respostas mínimas que gostaríamos de ter nos nossos eventos de rupturas, de desavenças, de separação, de desfavores, de lutas que a gente não enxerga propósito, tudo isso, de alguma forma, está contribuindo para o meu crescimento, para o seu amadurecimento, para a minha santificação.
para que nós possamos nos aproximar mais daquele que é a nossa total suficiência. Como diz o hino que provavelmente nós vamos cantar aí pelos próximos dias, já que estamos aproximando aí do dia da Reforma Protestante, né? Castelo forte é o nosso Deus. A gente pode perder tudo, família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Você pode perder tudo, mas você jamais ficará sozinho, porque é alguém que não apenas no escuro, mas a plena luz caminha com você. Embora você não perceba, não sinta a pele, não sinta o cheiro, mas Cristo exala presença amorosa, graciosa, que abraça, talvez não o nosso corpo ainda, mas o nosso coração e a nossa alma. Alma essa que ninguém pode tocar ou destruir. Essa é a segunda razão, e eu prometo ser breve, porque eu gastei todo o tempo da pregação na primeira razão. Então eu vou resumir as outras 3 para os irmãos. A segunda razão é que somos seguidores de Cristo e o mal não pode nos destruir. Temporariamente, ele pode nos infligir sofrimentos. Nossos inimigos podem trazer males reais, perceptíveis, vivenciais para a gente, mas eles não podem destruir nossa alma. É o que dizem aí, ou diz aí o verso de número 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Se há algo, irmãos, que homem ou mulher nenhum ou nenhuma, que nenhuma instituição, que nenhum poder político, que nenhuma iniciativa dos homens desta terra poderá fazer é roubar sua alma, é escondê-la de Cristo, é matá-la, separando você daquele que amou você para sempre. Os homens podem ferir nosso corpo, podem roubar sonhos temporais nossos, podem provocar, sim, tristeza, desânimo, injustiças, perseguições. Nós vimos hoje pela manhã, em Atos capítulo 12, que os homens podem inclusive matar cruelmente um apóstolo, um discípulo, um missionário, um pastor, um servo de Cristo. Pode lançar, como lançou a Pedro, em uma prisão, sem água, sem ventilação, no escuro, com doenças, com pestes, sem qualquer julgamento justo ou público, nos aprisionando aos pés e às mãos, mas eles jamais poderão prender, matar e roubar aquilo que nos faz eternos. Alma aqui, ou espírito, tanto faz, é essa parte que é invisível, que é imaterial e que nos faz infinitos. Lembra lá em Gênesis, quando Deus nos criou do pó da terra, soprou sobre nós o fôlego de vida, o que Ele nos tornou ali, irmãos? Almas viventes, almas que não morrem. Você nunca vai deixar de existir. A pergunta é, aonde, né? Aonde, pastor, eu vou existir para sempre? Somente Deus, irmãos, é que pode infligir sofrimento eterno na alma para alguém. Mas assim também, somente Deus pode conceder bem-aventurança eterna a outra pessoa. É em Cristo Jesus, na pessoa do Filho de Deus, que nós temos não apenas nossa alma restaurada, nossa alma glorificada, tornada a cada dia menos pecaminosa, menos desejosa dos pecados, dos desejos malignos, mais afeita ao senhorio de Cristo sobre nossa própria vontade, mas também o nosso corpo será um dia glorificado. Paulo gasta, o apóstolo Paulo, o maior capítulo do Novo Testamento. Alguém sabe qual é? 1 Coríntios, capítulo 15. Para falar de quê, irmãos? Ressurreição.
Gasta aí quase, eu acho que 60 versículos, ou quase isso, para falar que um dia o nosso corpo, que para muitos é algo desprezível, não só vale a alma, inclusive uma expressão que a gente usava antigamente quando ia evangelizar, acabou enfatizando muito isso, né? Vamos ali ganhar almas para Jesus. Jesus não ganha almas, ele ganha pessoas. Uma pessoa, ela tem essa parte imaterial e tem a parte material, visível, tangível, o corpo e a alma, o corpo e o espírito. E o plano da redenção é salvar tudo isso. O plano é integral, é holístico, é todo o homem. A alma e o seu corpo, sendo restaurados, serão glorificados. Um dia, o seu corpo que hoje sofre dores, não apenas aquelas dores lombares, aquelas dores de cabeça, aqueles tiques nervosos quando a gente está estressado, aquela ansiedade, que aí tem mais a ver com o que está dentro, né? No coração, na alma, no nosso espírito angustiado. Tudo isso, irmãos, um dia vai chegar ao fim. E quem vai curtir esse sofrimento por toda a eternidade são aqueles que quiseram curtir em nós o sofrimento que eles gostariam de nos impor, pela perseguição e pelas injustiças que eles promovem em seus maus pensamentos, suas más intenções e seus maus juízos. Mas o Senhor reservou um dia em que o nosso corpo e nossa alma usufruirão não da dor, não mais do choro, da saudade, não mais da falta ou da escassez, mas ele se deleitará em uma abundância eterna, sempre renovada. A gente estudou um tempo desse na classe Adolescentes e Jovens, na escola bíblica, sobre os últimos dias, né, sobre o milênio e tudo mais, e a gente falou sobre o estado eterno. E a ideia é que essa eternidade é como se fosse uma renovação de empolgações da nossa alma, de delícias experimentadas no corpo e na alma, que nunca perderão a graça e nunca ficarão repetitivas. Então, aquilo que traz para você, me cita aí uma novidade, sei lá, trocou de carro, trocou de celular, ganhou uma roupa nova, passou naquela aprovação lá do concurso que tantos anos você se dedicou para estudar, né? Passou no Enem, enfim, aquela grande alegria que você tem, que você tanto espera. Imagine usufruir isso, essa boa notícia, todos os dias, sem que se repita. Essa empolgação, essa alegria sempre renovada, esse deleite sempre completo, puro, não é vaidoso, não egoísta, todos os dias, sem fim. É uma alegria indizível. Não dá para explicar. Pois é isso que Deus tem reservado para aqueles que seguem a Cristo. Portanto, os motivos são: os bons e os maus serão revelados um dia, e a justiça será aplicada. Para aqueles que são injustos e reconhecem ser injustos, tem a saída, tem o caminho que é Cristo Jesus. Nele a justiça do Pai foi satisfeita. Nele as nossas obras, más obras, foram perdoadas. Nele as nossas boas obras, ainda que manchadas pelo pecado, todas serão purificadas. E nele teremos essa vida eterna. Além dessa razão, nós temos uma preservação da nossa alma. Somente Deus tem ingerência sobre o nosso espírito. É Ele quem nos preservará até o fim. A terceira razão é que Deus zela por seus filhos, irmãos, muito mais do que Ele tem zelado pelo restante da criação. Veja o que é que dizem os versículos 29 e 31. Não se vendem 2 pardais por um asse. Asse era uma moeda, que vamos equivaler aqui a 1 centavo. Então, vender 2 pardais por 1 centavo, ou seja, é muito barato, né? E nenhum desses pardais, eles caem em terra sem o quê? Sem que Deus queira. Sem o consentimento de vosso Pai. Aí ele faz outra comparação. E quanto a vocês que não são pardais, que não valem 2 de vocês 1 centavo, vocês valem muito mais, porque vocês são filhos de Deus. Quanto mais vocês, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Portanto, vamos ler juntos o verso 31, irmãos?
Não tem mais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Esses dias, Anne fez, amor, vem cá. Aí o que foi? A gente tem um becinho no quarto de Pedro, né? E aí emprestaram pra gente um Moisés, que é um becinho pequeno, né? Menorzinho, para ficar no nosso quarto. Ainda bem que esse Moisés está sendo muito bem usado. E aí ela fez, corre, vem ver aqui. Ela fez, olha amor, os cabelinhos de Pedro, que fica caindo e fica juntando aqui onde ele coloca a cabeça, aqueles cabelinhos bem fininhos, pequenininhos. Eu fiquei, e aqueles dois pais patetas, né? Brincando, os cabelinhos de Pedro. Coisas que papai e mamãe, né, passam no primeiro filho. Esses cabelos são contados. Eu não consegui contar, por mais que eu ficasse, né, abestalhado com a mãe ali, passando, olha como é fininho, como é pequenininho, não sei o quê. A gente não consegue contar os cabelos que caem da cabeça do nosso filho, que está ali no mesmo lugar, que não tinha passado nenhum vento para atrapalhar. Mas Deus, não é porque Deus não tem o que fazer não, viu? É porque Ele ama cada partícula do nosso ser. Ele conta os cabelos da nossa cabeça. Deus olha para você. Deus enxerga você. Vou falar de novo, viu? Deus enxerga você. Eu, Senhor, o que é que o Senhor vai ver em mim? Eu tenho alguma coisa para atrair o olhar do Deus Santo, grande, temível, poderoso, forte, independente, todo-poderoso. A gente não consegue falar do amor de Deus sem que a gente se sinta um nada. O que é a gente, irmãos, para atrair o olhar de Deus? A ponto de Ele não apenas perceber os eventos mais sérios da sua história, os desencontros da sua jornada. Deus não apenas percebe os percalços, os obstáculos, as acusações, os dissabores, as solidões, as angústias, o aperto de alma. Deus percebe até a quantidade de partículas, moléculas, átomos que existem no seu corpo. Nada acontece sem que Deus esteja supervisionando, ordenando, dirigindo. A palavra do Senhor no Salmo que eu mais gosto, um dos que eu mais gosto, o Salmo 139, diz que Deus nos viu quando nós éramos uma substância informe. Deus nos viu quando ninguém via. Talvez você nem tenha sido desejado pelos seus pais. Deus via você quando nem sua mãe sabia que você estava lá. Mas não apenas via e observava. Diz a palavra que ele via, conhecia, escrevia e determinava todos os seus dias, quando nenhum deles havia ainda. Sua vida não é um acidente não, meu irmão. Sua vida não é uma loucura não, minha irmã. Eu sei, você não está entendendo algumas coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer com você. Mas acredite, tudo isso faz parte de um plano para tornar você, finalmente, a imagem daquele que te criou. Para conformar você. Você era sem forma e Deus já te via. Deus pegou essa coisa sem forma, sem valor, sem futuro, como a gente diz, e foi conformando para que você tenha a forma dele. E você será reconhecido no último dia.
não em secreto, diante de todos. É o que nos dizem os versos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. De fato, irmãos, a gente não tem nada para oferecer a Deus, para vindicar sua atenção, seu cuidado, seu amor. A Bíblia fala na carta de Tiago que se nós pecássemos em apenas um ponto da lei, nos tornaríamos réu imediatamente de toda a lei. Porque não existe 2 leis, 3 leis, é a lei do Senhor, que tem vários mandamentos, vários estatutos, vários juízos. Mas é a lei. Se você quebrar uma parte da lei, você não quebrou uma outra lei, você quebrou a lei de Deus. Se tornou condenado pela lei de Deus. Então não há nada, por mais que você busque ser o mais irrepreensível cidadão, o mais irrepreensível pai, filho, irmão, estudante, trabalhador, amigo, parente, funcionário, patrão, esposo, esposa, jamais nós teríamos uma dignidade que nos daria o carimbo de aprovados pelo Pai. Não há um justo nenhum sequer, todos se perderam, se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. É o que repetem o Salmo 14, o Salmo 53, citado em Romanos capítulo 3. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. E Deus nos amou assim, quando nós éramos ainda pecadores. E esse amor foi expresso por seu Filho Jesus Cristo. De tal modo que se eu e você crermos de todo o nosso coração, de que, apesar de não merecermos o amor de Deus, fomos amados, fomos acolhidos, somos alvos da sua graça, e crermos na salvação que vem dele, e dedicarmos nossa vida a buscar incessantemente, dia após dia, faça chuva, faça sol, com prosperidade ou escassez, sozinhos ou em grupo, assistidos ou solitários, se buscarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, como expressão da fé que um dia professamos publicamente, Cristo, no último dia, no passaporte para a eternidade, vai dizer para o Pai: esse aqui eu conheço. Moema, eu conheço você. Fernanda, eu conheço você. Olha, Pai, eu conheço Talma. Marquinhos é meu. Olha, Senhor, eu morri por esses irmãos. Eles são teus. Diante de Deus, diante dos anjos, diante de Satanás e diante de todos os ímpios, o Cristo, o verdadeiro Rei de toda a terra, confessará todos quantos lhe confessaram em vida, para que eles usufruem da vida que não termina. Meus irmãos, são 4 razões. Daqui se desprendem várias outras que a gente poderia passar aqui, uma série de mensagens, talvez não tão gloriosa como a série do pastor no livro de Atos, das razões pelas quais vale a pena você perseverar, completar a carreira, guardar seu coração, guardar a fé, amar até o fim, perdoar quem persegue você, continuar crendo, confiando, se humilhando, pedindo perdão, buscando a paz, a santificação com todos. Mas são 4 razões que para nós hoje são suficientes. Todos serão revelados no último dia. Ninguém poderá matar o nosso espírito, condenando-nos eternamente. Pode matar o nosso corpo, prender nossa casa, nossos bens, confiscar tudo, mas jamais poderão nos condenar eternamente, sabendo que Deus zela muito mais por nós do que zela pelos pardais,
por que andais ansiosos? Não andeis, pois, ansiosos de coisa alguma. Vocês veem como é que os pássaros se alimentam, como é que os lírios se vestem. Nem Salomão, em toda a sua glória, teve esse luxo. Mas vocês valem mais do que pardais e passarinhos. Vocês são filhos. Vocês são herdeiros do trono. Isso acontecerá quando Jesus Cristo nos confessar diante do Pai. E aí gozaremos, irmãos, de plena paz, tranquilidade. Não sei se teremos todo o entendimento, toda a compreensão. Claro que não, porque onisciente sempre haverá apenas um, aquele que sabe tudo. Isso é bom. Algumas coisas serão explicadas, viu? Você pode perguntar, inclusive, direto aos autores inspirados. O que você quis dizer aqui exatamente? Nossa mente, será mais capacitada para compreender não apenas a palavra, mas também eventos de nossa história. Mas há coisas que não, irmãos. Nem por isso. Isso deve nos desanimar. Porque isso nos fará lembrar que jamais seremos deuses. E sim, que sempre teremos o Deus verdadeiro que nos revela aquilo que necessitamos. Ele é a nossa suficiência, hoje e o será para sempre. Vamos orar? Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, queremos render-te graças, bendizer o teu nome, porque não somos dignos em nós mesmos, somos imerecedores de tamanha bênção que transcende a nossa vida no aqui e agora, que nos dá um futuro e uma esperança. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelos eventos inesperados, pelos eventos inexplicados, porque eles nos fazem estar mais perto do Senhor. Mesmo que por meio de dor, de angústia, mas sempre na alegria que nos renova a expectativa do encontro face a face com o Senhor. Que seja essa a nossa ansiedade, que seja essa a nossa expectativa. Nos dirige os passos para que vivamos assim, plenamente satisfeitos no Senhor. Oramos com gratidão, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor.